Professor, boa noite. Tá, tudo bem? Tudo? O som tá direitinho? Chegando aí, ótimo. Tranquilo. Muito bom, Esse muito negócio bom. nunca funciona muito bem comigo, Daniel. Por quê? Tá sempre a minha imagem fica ou ela fica congelada ou ela fica no escuro. Ela agora está no escuro, não tem ninguém. É como se eu não tivesse na live, mas eu sei que eu tô. Vamos embora. Ah, pra gente tá ótimo. Inclusive, até o seu enquadramento está assim perfeito. Tá tudo ótimo. Então pronto. Vamos começar às 6, né? Isso, Esperar o isso. Eu pessoal. entrei agora. Eu entrei um pouquinho só mais cedo para poder a gente já ir acomodando as pessoas, né? E conversando um pouco. E, enfim, a ideia era Me mais fala um pouco do apresentar público. você. Me fala um Como? pouco do seu público. Qual o público que você está esperando? Que tipo de público para a gente ver? Pronto. Beleza, beleza. A galera tá aqui chegando já. Ó, o nosso público é essencialmente estudantes, né, do curso de enfermagem. Eu coordeno o curso de enfermagem da Unijorge, do Campus Comércio, com a professora Milena. Então, o nosso público, basicamente, estudantes de enfermagem e estudantes de educação física. E o que eu achei interessante, que hoje, quando eu encaminhei para um dos grupos, né, que eu estava fazendo as publicações, e aí uma colega minha me fez, Dani, que ótimo, vou encaminhar para o meu grupo do condomínio. Porque antes dessa pandemia, o meu condomínio tem uma piscina e houve um acidente, uma menina morreu. E ninguém sabia o que fazer. E aí foi um estalo para mim, eu disse, olha, eu vou encaminhar para o meu grupo do condomínio também, né? Porque a gente tinha pensado em uma abordagem mais para a área de saúde, mas só para você saber, os meninos, né, os meus alunos que eu convidei e foram os outros cursos, os meus são do primeiro semestre, que é a disciplina de primeiros socorros, né? Mas a gente pode ter uma abordagem aqui um pouco mais ampla. A gente convidou também a Liga de Emergência, então os meninos vão estar por aqui. Então a gente pode se espalhar um pouquinho aí para falar sobre tudo que a sua experiência toda vai trazer para a gente aí, tá? Deixa eu só ver aqui Galera, qual é a minha. Tá, tá legal. pronto. Não, Nós tá ótimo. pensamos, Às vezes é uma fantasia da gente, isso é muito comum, né? Uma fantasia achar que a gente vai falar de afogamento para só profissionais de saúde. Pelo contrário, o que o profissional de saúde vai fazer é praticamente quase a mesma coisa no ambiente pré-hospitalar do que um leigo, uma mãe, um pai, um tio, um surfista. É muito parecido, eu diria que praticamente igual. Então, assim, dá para ter uma linguagem bem simples, bem coloquial. perfeito, professor. Exatamente isso. Engraçado, porque a gente às vezes espera uma postura do profissional de saúde e se pergunta, né, quando você está no ambiente, ou se você estiver no ambiente familiar, por exemplo, as pessoas esperam muito de você. Mas eu costumo dizer, aqui na minha família e para onde eu vou, eu digo, gente, assim, eu posso precisar. Então, todos temos que saber, porque não é só o profissional de saúde. E um cuidado básico como esse, como você bem disse, né? Qualquer pessoa pode fazer. A gente vai. É claro que chegando no hospital, ou enfim, chegando um socorrista treinado, guarda-vidas, ele vai dar um suporte maior. Mas o primeiro socorro, uma pessoa leiga pode fazer tranquilamente. Estou vendo aqui que o pessoal da Liga de Emergência já está entrando, está chegando. Joia, muito bom. Alguns professores da Unijorge, muito obrigada, pessoal. Acho que vocês vão gostar muito. Enfim, ainda não deu 18 horas, né? Eu estava vendo um pouco, professor, sobre a sua história. E eu achei tão legal, muito legal, saber assim, para vocês que não sabem, tá, gente, o professor ele é do Rio de Janeiro, e eu estava vendo assim a sua história desde adolescente, né? Os seus três irmãos, e saber que hoje ainda os três continuam ligados à, à, à Marinha, né? Enfim, ao mar, à praia. E eu achei muito, muito lindo. Parabéns, viu? Verdade. Obrigado, hein? Obrigado. A gente sempre foi, a criação toda foi na praia de Copacabana, então a gente tem uma ligação com o mar muito grande. Acho que foi isso que fez com que a gente se dedicasse mais à parte, cada um na sua área, a parte de conquistar um espaço que fosse relacionado a alguma atividade aquática, né? E é isso que a gente faz mesmo.
É bom juntar o prazer, o lazer, né? O prazer, a profissão, né? É muito legal, né? É. A gente, eu costumo dizer, né? Se a gente escolhe bem nossa profissão, a gente não vai precisar ter trabalho, porque o trabalho passa a ser um prazer, né? Então, Mas esse é um já problema, né? Por quê? Esse é um problema. Porque eu, por exemplo, eu tenho tanto prazer em trabalhar, em fazer, em investigar, em fazer, que eu acabo, às vezes, eu tenho que me controlar, porque às vezes eu acordo com uma ideia 3 horas da manhã, 3h30 da manhã, e vou para o computador trabalhar. Então, assim, às vezes eu olho e falo, "Mas é um prazer tão grande estar fazendo, e sabendo que você está contribuindo com uma coisa tão legal, mas às vezes a gente tem que dar uma segurada, porque chega no meio do dia eu estou capotando já. Tem razão, tem razão. Mas quando a gente tem que trabalhar com prazer, a gente trabalha melhor, né? A gente faz muito bem aquilo que a gente se propõe. Tá, professor, são 18 horas. Vou começar aqui, né? Vou pedir ao pessoal que está assistindo a gente para lembrar o colega, de repente clica no aviãozinho, encaminha para os colegas que estão aí, que queriam ver e que não lembraram. São tantas lives, eu acho assim, a gente tem visto tantas coisas interessantes, né? Eu tiro por mim mesmo, tentando acompanhar e a gente não consegue porque são no mesmo horário, ou então a gente está fazendo outra coisa que não lembrou, eu coloco na agenda, mas então, vocês que ouviram, de repente, os colegas dizendo que queria assistir, então, pode encaminhar para eles e aí a gente já vai iniciando, tá? Queria apresentar primeiro, para quem não me conhece, tá? Eu sou Daniele, sou enfermeira, sou professora, coordeno o curso de enfermagem da Unijorge no Campus Comércio, junto com a professora Milena, que coordena o campus da Paralela. Eu ensino as disciplinas de emergência, na minha vida foi emergência, minha formação é emergência, eu tenho especialização nessa área, e meu mestrado é em inovações tecnológicas em saúde pública, e é a minha vida, é o que brilha os meus olhos, é emergência. Trabalhei no SAMU aqui 10 anos, é a minha vida. Queria apresentar o professor Davi Spilman, para quem não conhece também, ele é médico, né, de formação, especialista em terapia intensiva, e para mim, um orgulho enorme você, sabe, brasileiro, ser a referência que você é, tá? O professor Davi, ele já escreveu 4 livros, sabe? Me atualiza se eu estiver enganada, né? Mais de 80 capítulos de livro, mais de 200 artigos nacionais e internacionais. Apesar de ser médico especialista em terapia intensiva, para mim a sua especialidade é realmente salvamento aquático, né? É a sua praia, literalmente, e você faz isso muito bem. Hoje, o professor Davi, ele é diretor da Sobrasa. Para quem não conhece, a Sobrasa é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Quem não conhece, vale a pena dar lá uma olhada na página deles. E, assim, tem muita informação atualizada, muita informação, e com certeza, assim, científica. Eu acho que o rigor metodológico que você impõe, né, professor, nos seus artigos, nas colocações, é fantástico. E é isso. E aí, hoje a gente veio falar sobre afogamento. Eu queria falar um pouco sobre a prevenção, sobre salvamento aquático. Acho que a gente pode, de repente, percorrer um pouco a cadeia de sobrevivência, a classificação do afogamento. E se der tempo, a gente pode até falar, que eu queria também tentar abordar um pouco isso, que seria mesmo assim, hoje, né, com o Covid, que é o que a gente vive hoje nessa pandemia, como é que isso tem sido feito, esse enfrentamento junto ao salvamento aquático que vocês estão fazendo, tá? Eu vou, professor, contar o nosso tempo, porque o Instagram parece que ele tem um tempo de 1 hora, tá? E vou deixar você com a palavra, os meninos querem te ouvir, então se você quiser se apresenta aí, eu já falei um bocado, mas pode se apresentar e a gente vai conversando. Vou anotando as perguntas, tá? E se eu precisar te interromper, eu levanto o dedinho assim para você, para a gente fazer uma pergunta ou outra, tá bom? Muito obrigada pelo Tá. convite, tá? Fique à vontade. É um prazer estar aqui com o pessoal da enfermagem, principalmente. Não só o pessoal da enfermagem, mas todo mundo que está assistindo a gente. Afogamento é algo pré-hospitalar, essencialmente. Quem mais vê o afogamento, o afogado, é quem está num ambiente de lazer. Você está na praia, você está numa piscina, você está num churrasco, você está num clube, você está numa casa de um parente.
ou às vezes, né, como acontece muito também, dentro de casa, ao redor de casa. Então, quem mais tem oportunidade de ver um afogado fora, a tua maior oportunidade vai ser muito mais fora do ambiente hospitalar do que no hospital, né? No Certeza. hospital normal, a gente vê pouco e ele é muito diluído. E essa é uma das razões que poucas pessoas têm experiência em afogamento, né? A gente adquire experiência na área como profissional de saúde quando a gente está num hospital ou num posto de saúde que é referência para atendimento de alguma coisa, de alguma patologia, né? Eu estou num local, estou à beira de uma estrada, eu vejo muito trauma. Eu estou numa região que tem muito idoso, eu vejo mais infarto, mais AVC. E é isso que acaba acontecendo, né? É claro que essa situação, e eu tive a oportunidade de trabalhar num hospital. Primeiro, eu tive a oportunidade de trabalhar na praia, né? Há 25 anos na praia, vendo o afogamento acontecer ali na praia. E também trabalhar, então, fazendo atendimento pré-hospitalar, com ambulância e com helicóptero. E também eu tive a oportunidade de trabalhar num dos maiores hospitais de trauma que a gente tem no Brasil, que é o Hospital Miguel Couto, e eu fiquei lá, eu trabalhava no CTI, né? Todo mundo sabia que eu gostava dessa área de afogamento, e ao receber o paciente na emergência, me chamavam também. Ou eu atendia o paciente na praia e levava para. Acho que travou um pouco. Travou para vocês também, gente? Pessoal, boa noite. Travou para vocês também? Vocês estão vendo? Professor? Foi o meu que caiu, né? Pronto, pronto. Beleza. Tá de volta. Então, assim, eu consegui ver todo o processo de afogamento, né? E como eu sempre digo, porque eu acho que é muito importante, nós que estamos na área de saúde, e quando eu falo em área de saúde, eu falo dos guarda-vidas que trabalham em piscinas e praias também, que são essencialmente profissionais de saúde, porque eles estão lá para prevenir, salvar e fazer os primeiros socorros, exatamente a mesma coisa que nós profissionais de saúde estamos fazendo. Então, eu gosto muito de incluí-los como profissionais de saúde. Todos nós temos essa experiência como uma experiência única, né? E isso ele solicita várias questões que são difíceis de responder, né? Assim, a gente está no hospital atendendo uma patologia e a gente tem algumas respostas e outras não. Então, eu acho assim, quando a gente não tem resposta para uma pergunta, e isso é muito comum, né? Eu queria até deixar um espaço ao final, se a gente conseguisse, para responder algumas coisas que a gente não consiga abordar, porque é muita coisa, eu acho que a gente deve investigar, né? E você, Daniel, como uma professora universitária, o nosso papel de estimular as pessoas a interrogarem, a questionarem, né? É essa a melhor solução. E isso tem muito a ver com o que a gente está passando agora na Covid, né? A gente, na Covid, a gente tem muitas perguntas e poucas respostas com um grau interessante ou importante de evidência científica. Acaba que fica eu acho, eu penso, eu faço assim, eu faço assado, e isso se torna, entre aspas, uma verdade que não é. Uma verdade, pode ser até uma verdade sua naquele momento específico, mas daqui a 2 dias alguém publica um papel, um paper, um artigo dizendo que aquilo que você estava pensando que era não é mais. Então, assim, a dinâmica é muito grande. Buscando todas essas soluções, tendo todas essas perguntas na mesa e buscando todas essas soluções, eu tive a oportunidade, vendo todo o afogamento, de contribuir em várias áreas, né? Contribuir na definição de afogamento, que eu fui não fiz a definição sozinho, mas eu fui aquela pessoa que ficou cutucando o pessoal lá de fora, dizendo assim, olha, isso está muito ruim, a gente tem que mudar isso. E no início eu fui muito criticado,
né? Me chamaram de maluco, de otário, riram na minha cara, dizendo, claro, você quer mudar uma coisa de 1976, né? E para mim era muito ruim. E o que era ruim era dizer que existia quase afogamento ou afogamento. Quase afogamento era a pessoa que não tinha morrido, e afogamento a pessoa que tinha morrido. Para nós, para nossa língua brasileira, português e espanhol, não fazia sentido isso. Né? Não fazia sentido quase pneumonia ou pneumonia, não fazia sentido quase infarto e infarto. Então, isso tudo eu comecei, acho que tudo começou um pouco por aí, pela classificação, depois pela definição, e aí a gente foi avançando em várias áreas, e a gente teve a oportunidade de contribuir em várias modificações de protocolos no mundo inteiro. Eu acho que o mais importante protocolo de educação é a cadeia de sobrevivência, né? Eu gosto muito da linha do tempo do afogamento, que nós criamos há uns 4 anos, que serve para todos os tipos de trauma, serve para você entender o problema como um todo. Mas na hora de agir, eu acho que essa live aqui tem a ver com isso, e quais são as ações importantes dentro do afogamento. Eu gosto muito de usar a ferramenta cadeia de sobrevivência. A cadeia de sobrevivência, acho que muita gente está familiarizado com isso, é a forma de você, através de anéis que se linkam um ao outro, quer dizer, uma ação está condicionada à outra, elas formam um conjunto de ações que servem para você agir em afogamento e em outras situações, como parada cardiorrespiratória. O afogamento, a gente incluiu, e a gente também foi muito criticado por isso, e a gente incluiu a prevenção. Tá? E a gente foi criticado dizendo que a prevenção tinha que estar fora dessa cadeia de sobrevivência. E eu fui muito criticado por isso no início, até eu quase cedi, mas eu falei assim, não faz sentido eu tirar a prevenção, que é a coisa que vai evitar a doença, ela tem que estar na cadeia ali. E aí insisti e a coisa ficou uma cadeia de sobrevivência, e o primeiro anel é a prevenção. E aí, professor, rapidinho, né? Só te interrompendo. Quando você traz isso, a gente só consegue fazer alguma coisa quando a gente tira os outros da zona de conforto, né? Porque às vezes a gente até entende que pode ser diferente e reconhece, mas se a gente não tiver alguém, e no meu papel de professor é isso que a gente faz, né? E você trouxe isso no começo. Então, se a gente não instiga, se a gente não questiona, se a gente não põe as pessoas para se movimentarem, né? Não vai sair, não vai mudar. Não há mudança sem você ter uma alteração. E para isso vai mexer com o movimento. Então, isso que você fez. E eu acho que também tem uma coisa muito legal do seu trabalho no site, que são os seus projetos de prevenção. Eu acho muito legal isso, mas a gente pode chegar lá depois. Pode seguir aí. Então, assim, eu acho que a gente quer fazer mais do mesmo quando esse mais do mesmo funciona. Mas a gente não quer fazer mais do mesmo se esse mais do mesmo não funciona ou se a gente identifica que pode ser melhorado. Então, eu acho que nesse momento entra aquela questão, né? O que eu posso melhorar nessa situação? E é óbvio, né? E isso é um erro de quem está começando, muito grande, para acertar eu tenho que errar. E para acertar bem, eu tenho que errar muito. Então, assim, não, eu digo assim, você está rindo, mas não é isso que a gente faz? A gente erra, acertei. Erra, acertei. Então, assim, não adianta achar que você vai dar aquele tiro perfeito na primeira vez. Não vai. Eu acho que é 90% de trabalho, 10% de inspiração. Você tem a ideia, né? E eu conheço muita gente que é muito inspirada, tem muitas ideias, mas falta 90% de suor. Não vai dar em nada, porque você vai ficar inspirando, você pode até inspirar um outro que vai fazer, mas você não vai fazer. Então, assim, eu acho que para você evoluir nisso, e eu acho que todo mundo que está assistindo quer evoluir, não só no tratamento, na abordagem do afogamento, mas na pesquisa científica também, você tem que questionar, você tem que errar. A gente fez isso, então. O primeiro anel é o anel verde, da prevenção.
O anel verde, só dando uma ideia geral da prevenção, a gente fez um trabalho que a gente publicou numa revista chamada Resuscitation, que é a revista mais top da ressuscitação, uma das revistas top da ressuscitação, mostrando dentro da cadeia de sobrevivência qual o percentual de cada anel que é executado por um guarda-vidas numa praia cheia. E a gente viu claramente que prevenção é 99,9%, 99,8% de todas as intervenções do guarda-vidas. Significa que ele está 99,8% das vezes, das ações dele, executando prevenção. Ele não é um salva-vidas. Ele é um guarda-vidas, porque ele não está lá só para salvar. Ele está lá para prevenir, para guardar. Legal. Tá? Então, assim, isso mostrou para a gente, assim, deu uma clara ideia de que a gente tem que investir muito mais na prevenção. E isso não é só em afogamento. É em incidentes de trânsito, em desabamento, queimaduras, todos os tipos de trauma que elicitam a prevenção, que instigam a gente medidas diferentes de prevenção. Então, a prevenção é o anel mais importante. Depois vem os anéis amarelos, que são 3, que são você identificar um afogado, saber a quem chamar, depois fornecer flutuação e depois saber como retirar ou ajudar essa pessoa a sair. Esses anéis são 0,2% das situações. E depois vem os primeiros socorros, que é 0,01% de todas as ações. Tá? Então, assim, isso é a cadeia de sobrevivência que a gente vai conversar um pouquinho. Fala. Só para lembrar, que você falou de prevenção, no ELO, no próprio BLS, né, que é o que a American Heart traz, ele traz também a prevenção na pediatria. E o próprio PHPLS, quando ele traz a cadeia no intra-hospitalar, ele já entra também com a investigação, com a parte do time de resposta, né? Então, ou seja, já mostrando que, de fato, você tem que trabalhar antes. Não tem jeito. E eles vão chegar lá, e a cadeia de sobrevivência na parte cardiovascular vai acabar incluindo a prevenção, porque tem que saber da dieta, tem que saber de hábitos alimentares, né? Hábitos de exercício, né? E várias coisas que vêm antes do mal súbito, digamos assim, da dor precordial ou do infarto. Então, prevenção é o elo mais importante. A prevenção tem 2 tipos, basicamente. Prevenção ativa e a prevenção reativa. E isso a gente entendeu muito, não quando a gente fez a cadeia de sobrevivência, mas quando a gente fez a linha do tempo do afogamento. Porque a linha do tempo do afogamento, ela mostra quais são as ações ao longo do processo de afogamento. Eu antes tenho que me preparar, me educar em prevenção, em resgate e em primeiros socorros, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo preparação. Depois eu tenho que identificar, dentro dessa preparação, identificar qual é o problema. Eu não posso aplicar prevenção se eu não conheço o problema daquele local ali, eu não posso aplicar prevenção general, desculpa, geral, uma coisa generalizada. Eu tenho que aplicar prevenção com o objetivo de atingir aquele grupo que está se afogando mais. Para isso, eu preciso conhecer o problema. Então, assim, a linha do tempo mostra isso. Né? Então, na prevenção ativa, a gente faz medidas que evitem o afogamento no ambiente. Não há indivíduo, não há banhista, não há usuário naquele ambiente. Vou dar exemplo. Em casa, porta do banheiro fechada, balde vazio, máquina de lavar tampada, cisterna tampada. Todas as medidas que eu ajo no ambiente, não existe ninguém ali ainda naquele momento. Todas as medidas de praia, por exemplo, sinalizar um local perigoso, botar um posto de salvamento ali, botar uma placa avisando quais são as medidas de prevenção. Tudo que eu faço ali naquele local, que eu aviso ao indivíduo que vai vir depois, que aquele local existe risco e ele pode diminuir fazendo isso, isso, isso.
Numa piscina, por exemplo, cercando a piscina, botando um portão alto que a criança não possa entrar, que a fechadura seja por dentro, que a barra da piscina tenha uma distância de 12 centímetros no máximo para ela não entrar, né? Que a porta da piscina abra para fora. Tudo isso é prevenção ativa. Tá? Depois vem a prevenção reativa. A prevenção reativa sou eu interferindo no comportamento de risco da pessoa. Tá? Por exemplo, uma mãe com uma criança deixando ela sozinha, e aí eu aviso, olha, não pode ficar sozinha. É uma pessoa que vai entrar num lugar perigoso, olha, aí é perigoso. Eu estou interferindo no comportamento dele. Ele não foi, ele não tinha educação suficiente para entender que aquilo ali tinha um risco e evitar. E eu estou intervindo nisso. Quem é o interventor aí desse caso? Pode ser o guarda-vidas, uma mãe, pai, um professor, né? Então, assim, olha, não bebe, olha, você bebeu demais, não vai, não entra aí. Todas as ações que eu interfiro no comportamento de risco dessa pessoa. Essa medida de prevenção reativa é depois da prevenção ativa. A ativa é a primeira a ser feita. Tá? E para cada coisa dessa, para cada cenário que a gente tem aquático, a gente tem medidas diferentes, ativa e reativa. Então, vou falar alguns cenários para a gente ter uma ideia de que, quando a gente fala em afogamento, a gente mora perto de praia, a gente pensa na praia. Eu moro perto do rio, eu penso no rio. Então, a gente costuma pensar naquilo que está mais próximo. Mas os cenários aquáticos e as atividades aquáticas são múltiplas. E para cada um precisa ter uma medida customizada. Né? Ela precisa ser customizada para aquele público, para aquela atividade. Então tem piscina, rio, praia, cachoeira, mergulho, surf, que mais? E diversas outras. Né? Temos rios e represas, né? Que quando você vai para o boletim epidemiológico, de repente tem um grande número de óbitos que assusta, né? E a gente não pensa nisso, né? Então, a gente tem que entender o problema, entender aonde dentro da nossa área, por exemplo, vocês são de Salvador, né? Ou estou enganado? Sim, Salvador. Então, assim, como eu atacaria o problema em Salvador? Eu primeiro preciso conhecer aonde que as pessoas estão se afogando, qual a idade delas, o que está levando elas a se afogarem. É a praia o pior lugar? Pode não ser. E provavelmente não é, porque lá a praia tem os guarda-vidas do Salvamar que são excelentes. Sim. Entendeu? Quer dizer, pode falhar uma hora que a pessoa entrou num local que não tinha ou que estava muito cheio. Mas, eventualmente, acontece. Acontece muito mais, provavelmente, em rios, lagos, represas, perto, praias que estejam isoladas, né, piscinas, dentro de casa. Então, assim, para eu entender e atacar o problema, eu primeiro preciso conhecer esse problema. Não é muito diferente da medicina, é muito igual. Né? Eu preciso fazer um bom diagnóstico para fazer um bom tratamento. Né? Prevenção é isso, tá? Mais importante. Depois vem a questão de para você, quando você tem alguém que começa a se afogar, por alguma razão, seja uma criança, um adulto, você tem que reconhecer que essa pessoa está se afogando. E nem sempre é muito fácil. A gente espera alguém acenando ou pedindo socorro, e normalmente isso não acontece. Então eu tenho que ficar ligado para entender quais são os sinais de um afogamento. E isso tem muito no site da Sobrasa. A gente tem um curso agora, bem recente, a gente tem um curso de emergências aquáticas, que é muito legal, e tem um curso agora, tudo online, que é Suporte Básico de Vida em Afogamento, onde a gente treina essa parte, a você identificar como identificar um afogado, como entender que aquela pessoa, ela às vezes não sabe que vai se afogar e você já sabe. Né? Então você olha aquilo ali e o guarda-vidas tem um olho muito treinado naquilo. Ele olha para a pessoa nadando meio estranho, ele já sabe que é afogamento. Já sabe que ela não sabe que vai se afogar, mas ele já sabe. Então, quanto antes a gente puder identificar uma pessoa que ela está se afogando ou que ela vai se afogar, melhor ainda, eu posso intervir com prevenção reativa. Eu posso chegar lá e dizer, olha, sai daí, olha, não entra aí. Ou nada para cá. Então, eu posso atuar mais cedo. Eu identifiquei que alguém está se afogando,
A primeira coisa que eu tenho que fazer é avisar o sistema de salvamento, o sistema de suporte básico avançado de vida do local. Então, eu identifiquei que alguém está se afogando e eu vou ligar 193 ou 192. O problema de ligar 192 é que o SAMU pode chegar e a vítima ainda está dentro d'água e ele não tem treinamento para fazer socorro. E o bombeiro tem, né? Então, o ideal é isso. E nos locais que tenham, cidades que tenham outros tipos de telefone, por exemplo, a Salvamar ou serviços municipais, é tentar ligar para o serviço municipal. Mas, assim, como recomendação para o Brasil, eu acho que o melhor é identificou o afogamento, liga ou pede alguém para ligar, que é melhor ainda, porque você vai fazer outras coisas e essa pessoa vai ligar 193 e vai dizer aonde você está, o que está acontecendo e o que você precisa. Isso, concordo exatamente. É só para esclarecer, assim, o SAMU aqui em Salvador, né? E eu acho que muitos SAMUs também. A gente tem aqui um mergulhador, Márcio Coelho, né? Você também conhece ele. Mas e sempre me perguntam isso, inclusive. O SAMU vai atender na praia? Não, a gente atende quando o paciente sai. Mas tem um mergulhador? Sim, tem, porque ele é uma pessoa de referência para o treinamento. E a gente treina também, porque pode ser que precise. E em acidentes maiores, como já tivemos aqui. Acidente de lancha, um acidente de ferryboat. Então, a gente acaba entrando também. Mas, geralmente, quando a gente chega, o SAMU, eu ainda me coloco como SAMU, na verdade, né? Quando o SAMU chega, em geral, o 193, o bombeiro, o próprio pessoal do Salvamar, que aqui em Salvador chama Salvamar, eles aqui entram na água, fazem o resgate, e aí então a gente atua a partir daí. O melhor para fazer esse socorro é o pessoal do Salvamar, né? Ou o pessoal do bombeiro. E não é o mergulhador, é o guarda-vidas. Porque o mergulhador, normalmente, ele vai equipado para fazer um atendimento de uma vítima que submergiu. A gente não quer isso, a gente quer fazer o socorro antes, né? Então, de qualquer maneira, identificou, chamou. Bom, eu identifiquei, agora eu tenho uma vítima lá, o bombeiro está vindo, ou o Salvamar está vindo, e a vítima está lá. Como eu faço para ajudar ela sem me tornar uma segunda vítima? Né? Isso é muito importante. Então, eu posso jogar uma garrafa de PET de refrigerante, uma bola, um espaguete, uma prancha, alguma coisa que flutue para que a pessoa se agarre naquele material e pare o afogamento e dê tempo para aquele 193 que eu chamei chegar. A gente sempre sugere não entre na água. Né? Entrar na água significa você estar capacitado a fazer um socorro. Fazer um socorro demanda muito esforço, muito difícil. E o risco de você ser afogado junto e morrer é muito grande. Pelo menos 2 pessoas morrem no Brasil todos os dias tentando salvar a outra. Então, não é uma coisa que não acontece. Acontece. Tá? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Então, você joga um material, deixa a pessoa flutuar, espera o socorro. Você pode até ajudar a pessoa a sair daquela situação. Também sem entrar na água. Só entrar na água se tiver capacitação para isso. Tá? Então, como você pode ajudar sem entrar na água? Que é o 4º anel. Você indicar para a pessoa, nada para lá, ou não nada. Fica aí, espera aí que o bombeiro está vindo aí para salvar. Tá? Ou nada para cá. Ou não luta, ou você joga uma corda e puxa ela, dependendo da situação. Né? Ou está numa piscina, usa uma vara de limpar folha. Né? Quer dizer, o ideal é você tentar ajudar sem se tornar uma segunda vítima. Tá? E o último anel, que são os primeiros socorros. Eu queria saber, você prefere que eu vá perguntando à medida que os meninos forem perguntando aqui no chat ou guarda para o final, professor? Não, pode perguntar agora. Pode perguntar agora se tiver a ver com o que a gente está falando. Pronto, né? Eu acho que tem. Na verdade, é uma pergunta de Terezinha. Ela pergunta se quando a gente tira a vítima da água, qual a melhor posição enquanto não chega o resgate? Ela, enquanto pessoa pública, cidadã, vai tirar a pessoa da água e o resgate não chegou. Em qual a melhor posição para ela deixar essa vítima? Ótimo, Terezinha, mas a gente não tinha chegado lá ainda. Sim, vai chegar no Primeiros Socorros agora. Né? Eu vou falar agora, então está muito oportuno, Terezinha. Olha só, o que a gente faz a gente tirou a vítima da água e
No primeiro momento, a gente coloca ela paralelo à água. Cabeça do lado esquerdo, tronco do lado direito e eu de costas para o mar. Isso se for mar. Se for piscina, pode ser a mesma coisa. E eu tenho, então, a cabeça desse lado e o tronco desse lado. E aí eu vou proceder, nesse momento, o suporte básico de vida em afogamento. Primeira coisa que eu vou fazer é checar a resposta. Se ela, com isso, eu vejo rapidamente se ela me responde, ela está viva, está respirando. Se ela não me responde, ela pode estar em 3 situações: inconsciente, parada respiratória, parada cardiorrespiratória. Então, eu fiz rapidamente, só com um balançar de ombro, eu fiz uma avaliação muito rápida. Eu não quero saber se ela está consciente. Eu quero saber se ela responde ou não. Eu quero saber se ela está respirando ou não. Então, assim, se existe urgência naquilo ali. E se ela não me responde, eu peço agora, olha, vê se o 93 já está vindo, o 92 está vindo, porque eu vou precisar deles. É grave. Independente de estar aí parado ou não. E aí eu passo para o terceiro passo, que é hiperestender o pescoço, né? Ou abrir as vias aéreas. Eu vou ver, ouvir e sentir. Se eu acho que não tem respiração, não precisa eu ter certeza que não tem. Se eu acho que não tem respiração, porque você está num tumulto danado, as pessoas falando, outros gritando, vento, barulho, nem sempre é tão fácil de você ter certeza que não tem respiração. Então, se eu acho que não tem, eu vou fazer 5 ventilações artificiais com intervalo, assim como todo mundo já aprendeu a fazer a ventilação, eu faço 5. No afogamento, inicialmente são 5. Se ela não me respondeu, ou seja, se eu fiz as ventilações e não houve nenhuma resposta motora, eu sei, eu admito que ela esteja em parada cardíaca também. E aí eu parto para fazer 30 compressões. 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões. Aí viu que agora é 30 para 2, 30 para 2, não mais 30 para 5. Só no início que são 5. Faz 30 para 2 durante 5 ciclos, ou 2 minutos, mais ou menos. E aí eu volto a ver, ouvir e sentir, porque ela pode ter retornado e eu ter a necessidade de parar. Voltou, ótimo, né? Eu fico nesse ciclo até ela voltar, até a ambulância do suporte avançado de vida chegar, ou até eu estar exausto, não aguento mais fazer, chega, porque estou só eu e a vítima num lugar deserto e não tem como fazer, né? Então, assim, é importante a gente entender isso. E aí depois vem, eu vou deixar você perguntar, e depois vem a pergunta dela que eu queria responder. O decúbito lateral direito, que a gente coloca a vítima, ele só vai vir no momento em que eu souber que ela está viva. Então, nesse momento, na hora que eu chequei a resposta, ela me respondeu, decúbito lateral direito. Não respondeu, eu ver, ouvir e sentir, tem respiração? Decúbito lateral direito. Não tem respiração, eu continuo o suporte básico de vida e afogamento. Tá? E a cada avaliação que eu vou fazendo, se num determinado momento eu percebo que ela está respondendo, ela está viva, decúbito lateral direito, posição lateral de segurança, aguardando aquele 193, 192 que eu chamei chegar. Pronto, perfeito. Só esclarecendo um pouco para as pessoas, trazendo um pouco para a nossa linguagem, tá, professor? E para que não se confundam, porque a gente fala muito de suporte básico de vida, né? E a gente está falando aqui de afogamento, então é muito importante, pessoal, a gente entender que tem uma diferença no protocolo, tá? Isso que o professor acabou de explicar é o protocolo para o afogado, então não esqueçam disso, que a gente faz ainda o ABC. Mas não se confundam se vocês estiverem em outra situação. E a gente já sabe que a gente faz o CAB, tá? Então, só para poder deixar isso muito claro, tá? Pronto, vamos seguir. Vou reforçar isso que você falou, porque eu acho que é importante. Quando a gente faz ABC e quando a gente faz CAB? A gente faz ABC, afogamento, trauma, criança, intoxicação exógena, hipotermia. 5 coisas que a gente faz ABC, que privilegiam, que se beneficiam, que são paradas de origem
respiratória. Em todos os casos que tem parada de origem cardíaca, essencialmente infarto e arritmias, aí você faz o CAB. Está na dúvida, não sabe o que é, faz um dos dois. O benefício é muito mais benefício você fazer e logo do que você ficar pensando o que você vai fazer e demorando, perdendo 3, 4 segundos para fazer alguma coisa. Outra coisa, professor, só para a gente esclarecer, já tem uma pergunta aqui que faz parte disso que eu vou falar, é que, assim, a gente está no momento Covid e as pessoas perguntam, né? Então, independente do momento Covid, existe sempre a pergunta, a gente pode fazer respiração boca a boca? Então, a gente precisa só esclarecer isso, queria que você falasse um pouquinho disso. E nesse momento Covid, o que tem sido feito indicado? Então, a questão do Covid é uma questão bem complicada, eu estou muito envolvido nisso, tá? Porque eu tenho estudado muito e nós fizemos uma recomendação de segurança aquática que já está publicado no nosso site há 3, 4 semanas. Tá? Essa é o que a gente adotou? A gente adotou o seguinte: a gente sabe que a transmissão oral através de gotículas é a transmissão é a forma mais transmissível da Covid, tá? Sem dúvida, né? É uma transmissão essencialmente por gotículas, que a gente chama de gotículas de Fligger, que é aquela aerolização enquanto a gente fala. Tá? Então, é óbvio que se eu pegar alguém com Covid e fizer o boca a boca, eu tenho a grande possibilidade de me infectar com a Covid. Nós, em geral, nós todos, pelo menos aí, uma estimativa aí de uns 50%, 60% da população tem que se infectar para isso ir acabando ou acabar. Isso é uma realidade. Até que apareça uma medicação que funcione, ainda não, ou até que apareça a vacina, que ainda vai demorar aí alguns meses, se não um ano, pelo menos. Tá? Então, assim, é uma situação real, eu acho que é importante a gente saber que a gente está sujeito a isso, que a mortalidade na faixa etária de quem está no APH é muito pequena, porque são normalmente jovens, e a mortalidade na população geral ela está em torno de 0,1%, 0,2%, 0,3%. A gente também ainda não sabe esse dado concreto. Tem locais que são maior, tem locais que é menor, né? Existe um desconhecimento muito grande. Então, assim, eu acho que é importante, no momento que você se coloca na posição, por exemplo, e aí depende muito da posição que você está e do local que você está, da condição, da fase da pandemia que o local está passando. Tudo isso vai estar em jogo no momento que você vai decidir faço ou não faço. Então, essa decisão de faço ou não faço, a maior parte dela tem que vir antes de você atender, e não na hora que você atender. Vamos fazer um passo a passo. Tá? Eu sou uma mãe e minha criança se afogou e eu sei que a possibilidade de eu fazer uma ressuscitação usando o boca a boca é muito maior do que eu usando só a compressão. E ela está dentro do meu âmbito familiar. Ou seja, se eu tivesse que pegar, eu já pego ou os dois. Então, assim, vê como é que a decisão não é uma decisão como você vê nos noticiários, faz ou não faz, faço ou não faço, não é uma coisa assim. Não, você tem que se preparar para fazer. Então, se eu sou uma mãe, um pai, um amigo, um amigo meu que está surfando comigo, etc., pessoas que são do meu âmbito familiar ou convivência, né? Se eu não fizer, eu tenho uma chance muito menor de ser bem sucedido. Olha que a chance que você tem de fazer numa parada respiratória, a chance que você tem é quase metade. Você consegue salvar quase metade das pessoas. Numa parada cardiorrespiratória, as chances que você tem de salvar, elas são de 7% a 11% apenas. Olha só. Tá? Isso tem que entrar na sua decisão antes, e não na hora. Então, se eu sou um pai ou uma mãe, eu faço, com certeza. Se eu sou um guarda-vidas,
né? A gente começa a complicar. Eu sou um profissional que está ali na piscina ou na praia, esperando, tentando trabalhar naquela situação. Primeiro, a Sobrasa, só recomenda abrir praias, parques aquáticos, todos os ambientes aquáticos na fase 3 da pandemia. Tá? Nós estamos na fase 1 ainda. Nós não estamos na fase 3. Então, a nossa recomendação é que não deveria ter a abertura de praias, piscinas, nada disso. Por quê? Porque não é essencial. Né? Até para quem quer praticar algum esporte, etc., ou nadar, ele pode substituir por outro esporte, porque essa substituição vai arriscar menos uma outra pessoa morrer. Então, assim, será que eu não posso ceder, não ir surfar, ou não ir nadar, e com isso eu sei que eu posso estar salvando uma pessoa? É muito óbvio, né? Não é essencial. Então, o guarda-vidas deveria estar trabalhando, e eu sei que não é a realidade no Brasil todo, né? Eu sei que há muita confusão, pouca informação, e essa pouca informação e mais a politização de toda a situação acaba abrindo a praia ou a piscina ou a academia no momento em que não era próprio para abrir. E o guarda-vidas tem que decidir, tem que trabalhar, porque ele é obrigado a estar ali, o que ele faz. Né? Fala. E, na verdade, eu acredito, sabe, professor, concordo com o senhor, as praias não estão abertas, mas a gente, infelizmente, não tem ingerência sobre as pessoas, né? Então, você, acho que aí no Rio, você deve ter percebido, assim como aqui em Salvador, porque não foi, os feriados antecipados foram só em Salvador. Nós antecipamos os feriados de São João, 2 de julho, 24 de junho e 8 de dezembro, o prefeito e o governador juntos decidiram antecipar os feriados para que a gente ficasse em casa. E não foi isso que as reportagens mostraram. Exatamente as pessoas na rua, nas praias, inclusive, né? Até porque eu sou surfista desde garoto. E eu tenho vários grupos de surfistas. E todos falam assim, não, mas eu ia à praia, eu não vou infectar ninguém, não vou transmitir ninguém. Perfeito. É verdade, é verdade. É verdade. Se você não vai se contaminar durante o trajeto, é verdade. Mas você não considerou, por exemplo, hoje a gente teve um incidente com moto aquática, o cara saiu com moto aquática, os dois naufragaram com a moto aquática, um morreu, foi ressuscitado na praia. Eu não sei nem se os guarda... E a praia estava vazia, eu não sei nem se os guarda-vidas fizeram o boca a boca. Mas está dizendo, eu ir à praia, uma pessoa ir à praia, ela está se submetendo a um risco muito grande para ela. Está sobrecarregando o sistema de saúde e quando ela chegar no hospital, se ela não tinha Covid, pode ser que ela consiga uma boa Covid. Além do que... se ela for jovem, se ela for jovem, pior. Porque ela chega um jovem no hospital que não tem Covid, chega um idoso no hospital, eles vão atender o jovem, não vão atender o idoso. Então, um jovem que de repente podia ter evitado, né? Exatamente. Então, assim, isso tudo tem que entrar no jogo na decisão. Então, se você é um guarda-vidas, a nossa recomendação é, primeiro, que você esteja trabalhando em excepcionalidade, ou seja, eu estou ali fazendo a segurança de uma pessoa que, de repente, o cara foi pescar, todos esses revoltados que acham que podem ir na praia, que devem, não pode parar de ir à praia, ou cai um carro no rio, ou há um acidente de avião. Quer dizer, eu acho que o guarda-vidas deveria estar preparado para atender uma urgência e não o dia a dia de praia. Então, assim, se ele está na praia, é impossível ele usar... Ele pode até usar uma máscara no ambiente de praia olhando. Tá? Mas, se ele tiver que fazer uma ressuscitação, não tem como ele fazer com máscara ou botar a máscara na vítima. Então, assim, mesmo que ele não tenha, mesmo que ele não faça o boca a boca, quando ele fizer a compressão, a gente sabe que a compressão gera 1/3 de ventilação. Sim. Então, vai haver uma aerolização do ambiente e vai contaminar ele. Então, assim, o que a gente quer é não vamos chegar ao ponto de ter que fazer uma ressuscitação ou um resgate. Porque ele fazendo um resgate, ele também, o ambiente que ele está fazendo o resgate, também está aerolizado. Porque
mesmo que a vítima tenha pouca espuma na boca e no nariz, ela está... Aquele ambiente está contaminado. Sim. E é muito diferente, né, de uma pessoa que é maior do que uma pessoa que está tossindo. Se a gente tem tosse e espirro, um afogado, ele aeroliza muito mais o ambiente. Tá? Tanto que quando você bota uma máscara, não, eu vou ventilar de máscara. Tá, você vai ventilar de máscara quanto tempo? 15 segundos? 20 segundos? Porque em 15, 20 segundos, 30 segundos, a máscara está cheia d'água. E você já não está mais ventilando. E se você tirar a máscara, aeroliza o ambiente de novo. Então, assim, o que a gente quer é não fazer, porque fazer significa colocar o profissional guarda-vidas em risco, e em alto risco de pegar. Tá? Agora, por isso é que a gente está formatando agora um plano de suporte às pessoas que querem, os locais, pessoas, academias, que querem abrir a sua instituição, a sua praia. Em que situação a pessoa deve abrir, o que ela deve fazer para dar mais segurança ao usuário e ao guarda-vidas, né? Porque o que a gente acha é, a praia está fechada, tá, então não deve ter guarda-vidas. Mas deve ficar bem claro à população toda, olha, aqui não tem guarda-vidas, é por sua conta. E o risco é alto de você morrer afogado. O risco de você morrer afogado é muito maior do que Covid. Então, assim, eu acho que isso tem que ser noticiado, de forma que a população não vá à praia, não vá nadar no rio, não vá pescar, quer dizer, não se aproxima da água. Nesse momento, eu quero guarda-vidas em casa e uma pequena equipe de urgência para atender. Se eu for atender de urgência, né, como a PH, como a ambulância, eu tenho que estar todo equipado de EPI. Tá? Porque eu tenho que encarar que naquela zona epidêmica, na pandemia, qualquer um pode estar infectado. Né? E pelo menos das pessoas que adquiriram a doença, pelo menos 60% a 70% são assintomáticos ou muito pouco sintomáticos. Então, eles mesmos não se entendem como doentes. Então, não dá nem para pedir para, olha, você não vai porque você pode estar doente. Sim, mas eu não estou sentindo nada. E ele está transmitindo. Então, o que a gente quer é EPI completo. O que é um EPI completo? Máscara, né? Uma máscara N95 que possa proteger realmente dessa aerolização do ambiente, o visor, tá? Um capote e, se puder, luva. E depois, na hora, descartar tudo isso de forma apropriada para não se contaminar na hora do descarte, né? Se lavar direito, etc, etc. Perfeito. Nossa recomendação é... E aí, você tem alguns problemas, por exemplo. Esse sujeito, ele pode fazer a ventilação com ambu e máscara, tá? Mas essa máscara tem que ser selada o melhor possível. E é complicado, porque o ideal seria que tivesse um filtro EPA, né? Porque na hora que você inspira, você aperta o ambu, por exemplo, você está dando a ventilação. Esse ar tem que sair por algum lugar, ele sai por uma válvula expiratória, onde você acopla um filtro de alta performance, para que não aerolize o ambiente com o vírus, só com o ar. Só que esse sistema todo, né, ele tem que ser muito acoplado. Então, eu tenho que ter uma pessoa só selando a máscara e uma pessoa só ambuzando. E mesmo assim, esse sistema vai se esgotar em alguns segundos, no máximo um minuto. Ele vai estar encharcado de água. Quem já viu um afogado sabe, aquilo ali não sustenta. Então, o que a gente está propondo? A gente está propondo, quando a gente propõe ressuscitar um afogado, a gente está, na realidade, encarando uma falácia. Não é possível você fazer isso sem se contaminar. Né? E a prova disso você imagina, os profissionais de saúde estão no hospital, protegidos, EPI, todo EPI que eles conseguem, né? E mesmo assim, parece que 10% das pessoas que estão infectadas são profissionais de saúde, logo no começo da crise. Ou seja, quase todos se infectando. Então, assim, imagina o guarda-vidas
ou uma pessoa que está indo num ambiente extra-hospitalar. É muito mais difícil você controlar um ambiente muito pouco controlado. Então tem que ter muito cuidado. O que a gente recomenda é prevenção, prevenção, prevenção e prevenção. Né? É a advertência. Ó, não vai à praia porque é muito arriscado para você, para o sistema, a gente não tem vaga de CTI. Todo esse papo que parece balela, mas é muito importante, cara. É a única forma que a gente tem de encarar isso aí, é não ressuscitar. Porque toda ressuscitação, toda, em afogado, não só a ressuscitação, o salvamento em si é tudo um risco altíssimo de você adquirir a Covid. Claro, é um risco baixo de morte, 0,1%, 0,2%, já que a maioria desse pessoal são pessoas jovens, sem comorbidade, etc. Mas o risco existe, né? E não só o risco deles, né? É o risco deles contraírem, levarem para casa ou transmitir para uma outra pessoa que tem comorbidade, tem fatores de risco. Né? Então a gente tem que ficar alerta. Professor, traz só um pouco para a gente. Eu gosto muito quando o senhor faz a separação, a sua classificação, né? A classificação do afogado. Então, traz um pouco para eles, que eu acho que eles vão gostar de ouvir isso. Como que você classifica e o que você define de critério para cada classe? Então, a gente tem isso aí num vídeo, tem 2 ou 3 vídeos que falam da classificação do afogamento. Classificação do afogamento, para todo mundo entender, é uma forma de eu estratificar o tratamento. Né? Eu, por exemplo, posso ter, né, a gente vê, por exemplo, uma gripe. Essa gripe pode se tornar uma infecção mais importante por vírus, ela pode se tornar uma pneumonia, ela pode se tornar uma septicemia, ela pode se tornar um choque séptico. Quer dizer, cada fase dessa aí é uma gravidade diferente. O afogamento é a mesma coisa, ele depende da quantidade de água que você aspirou e do tempo que ele ficou em hipóxia. Então, se eu peguei o afogado muito rapidamente, que ele nem aspirou água, é um caso de resgate. Não é nem afogamento doença. Ele passou o sufoco, ele está exausto, ele está cansado, mas ele não se afogou, patologia, afogamento. Se ele aspirou uma pequena quantidade que ele tosse, grau 1. Se ele aspirou uma quantidade um pouco maior, grau 2. E o grau 2 a gente trata apenas com catéter nasal 5 litros por minuto. Grau 3 e 4 já é o edema agudo de pulmão. Eu já aspirei uma quantidade suficiente para dar um edema agudo de pulmão que faz com que a minha troca gasosa caia a metade do valor normal. Então é uma insuficiência respiratória, uma falta de ar incrível, né? E aquilo ali borbulhando. Você olha, você diz, está se afogando fora da água, porque ele está borbulhando. E a quantidade de água é muito pouca. Basta isso de água para ele ter esse caso grave. Essa hipóxia o grau de afogamento, ele tem um tempo. Então ele vai, você é grau 1, aí ficou grau, ninguém se socorreu, grau 2, 3, 4. Isso acontece em alguns segundos, alguns minutos. Poucos minutos. Até que a taxa de oxigênio é tão grande que para a respiração. E se você não for atendido em alguns segundos a 1 minuto e meio, para o coração. Então, grau 5, parada respiratória. Grau 6, parada cardiorrespiratória. Então, tudo é uma sequência de quantidade de água, a hipóxia que gerou